Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique, do canal Autocrítica da Direita. Peço que se inscrevam no canal, assistam aos outros vídeos. Se por acaso os vídeos ficarem longos, eu recomendo que acelerem para 1.5 ou 1.75 vezes, que fica mais rápido e ainda dá para entender. Hoje eu pretendo falar sobre uma publicação que eu vi na página do Flávio Morgenstern, que eu não lembro se era na página do Flávio Morgenstern no Facebook ou na página do Senso em Comum, que ele falava sobre o significado do conservadorismo e da relação entre conservadorismo e religião, e aproveitar para fazer algumas críticas pontuais aí à situação social aí da formação do conservadorismo brasileiro e do contexto em que surgiram os famosinhos aí do conservadorismo, que eu acho importantes. Por muito tempo eu fiquei meio indeciso se eu deveria fazer críticas ao Flávio Morgenstern ou se eu deveria ser mais tranquilo e não criticar muito ele, porque ele faz um papel importante como comunicador no senso em comum e como, assim, vamos dizer, fonte de informações para os conservadores e de textos e coisa. Vamos dizer, é um ativista que faz um trabalho legal em alguns pontos. Mas tem muitos outros pontos também, que são declarações que ele faz e entrevistas e coisas, que eu percebo que ele reproduz certos comportamentos que são muito destrutivos para o conservadorismo e que acabam prejudicando muito a formação da direita, e que esses comportamentos são em grande parte a origem dos problemas internos da direita que geraram a crise de identidade e de coesão que o movimento conservador está passando hoje em dia. E eu acho que é necessário fazer essas críticas. Então, por enquanto, eu estou achando melhor criticar mesmo e vamos ver no que vai dar. Vamos ver quais vão ser as consequências. Então, inicialmente, ele fala aí nesse post que fazendo um questionamento se era possível ser conservador e ser ateu. Então ele fala que na verdade é até possível, só que vai chegar um ponto que a pessoa vai perceber através da priorização dos valores transcendentes, que é intrínseca ao conservadorismo. A pessoa vai perceber que existe alguma coisa maior e tal, então ela vai querer deixar a sua vida repleta de transcendência, alguma coisa assim. E sempre repete a tal da ideia de transcendência. Então eu percebo que nisso aí existe uma confusão muito grande aí no estabelecimento de prioridades do que deve ser colocado como orientação aí para os militantes conservadores, com essa ideia de busca pela transcendência, com o que seria a essência do conservadorismo. A essência do conservadorismo não pode ser essa ideia que eles estão transmitindo de busca pela transcendência. Porque essa ideia que eles estão apresentando aí nesse caso significa simplesmente a busca religiosa por um significado para a sua vida, a busca por alguma coisa que vai além da matéria para a sua vida e tudo mais. E com isso existe uma confusão muito grande entre o que é prioridade aí no sentido de ser algo que tem que ser buscado pelo movimento político e algo que deve ser buscado no âmbito pessoal, para o indivíduo conseguir se orientar na vida. Então eu percebo que isso aí, tipo, o que significa? Significa que o movimento político tem que ter bem definido o que as pessoas querem. O movimento político não é um grupo de autoajuda, que as pessoas vão investigar o sentido da vida, investigar o que existe de transcendente na religião e não sei o que, buscar um sentido para a vida deles e tal. O movimento político tem que ser, da mesma forma que o liberalismo, que o libertarianismo, que até o anarcocapitalismo, que o comunismo, o socialismo, o anarquismo, todas as ideologias revolucionárias, destrutivas, têm em comum que o pessoal que defende essas ideologias malucas tem muito claro na cabeça deles que o movimento político deve ser a busca pela realização de determinadas pautas específicas, bem estabelecidas. E no conservadorismo,
como tem aquela conversa mole aí de que o conservadorismo é religião, o conservadorismo é civilização e não sei o que, e não é política, o conservador não pode gostar de política, tem que ser apolítico. Existe essa confusão muito grande aí da identidade dos membros que se consideram conservadores e do fato de que ninguém sabe delimitar exatamente o que os conservadores estão buscando, o que deve ser o objetivo do conservadorismo. Então acaba que as pessoas acham que ser conservador é você buscar uma religião e buscar uma transcendência para a vida e tal, como apareceu nesse post aí do Flávio Morgan. O problema é que se você usa essa abordagem, o Leonardo Boff aí, que é o católico comunista, teologia da libertação, também é conservador. A monja Coen, né, chamada de Monga Coen, também é conservadora, que é a budista comunista. Os caras aí da teologia da libertação também são conservadores, porque eles são religiosos pra caramba, lá do jeito deles. E aí você fala, não, porque eles não são religiosos, porque a verdadeira religião é a religião tradicionalista, é a religião católica tradicionalista, não sei o que. Daí, tá bom, mas aí é outra discussão. Isso aí não é uma discussão que estabelece os termos como eles têm que ser, como eles têm que circular no meio político. Isso é uma discussão de um grupinho específico que não tem aplicação nenhuma no meio político. Então, tipo, é a mesma coisa que o cara que é, sei lá, testemunha de Jeová acha que só ele é o cristão verdadeiro. Eu nem sei se eles acham ou não, mas, por exemplo, uma vertente qualquer do cristianismo, testemunha de Jeová, mormon, sei lá, eles acham que eles são os cristãos verdadeiros. E aí o católico, o evangélico não são considerados cristãos por eles. Só tá bom, na cabeça deles pode ser, só que no debate público, os católicos, evangélicos, vários grupos aí são considerados cristãos. Então, não tem sentido você usar o jargão próprio de um grupinho específico para julgar todo o debate público. Então, tipo, você dizer que a religião é só a religião do conservadorismo, só a religião do tradicionalismo, é um absurdo e é inaplicável para entender o debate público. Então, nos termos em que é possível existir alguma compreensão da situação política do debate público, o fato de você ter a busca pelo transcendente, entre aspas, não significa que você é conservador. Porque toda religião tem a busca pelo transcendente. Os católicos comunistas buscam o transcendente. Os muçulmanos buscam o transcendente. Os caras da teologia da libertação, da teologia da missão integral, evangélicos comunistas buscam o transcendente também. Então o conservadorismo não tem nada a ver com a busca do transcendente por si só. E essa confusão de termos faz com que os conservadores acabem tendo uma desorganização absurda na esfera da luta pelo ativismo em prol de determinadas pautas específicas que deveriam ser consideradas a coisa mais importante para o movimento conservador, porque eles têm essa visão de que não, eu tenho que me excluir da política e viver numa comunidade hippie buscando o transcendente. Eu tenho que virar um monge e ir para o monastério para buscar o transcendente cada vez mais, que eu quero flutuar para o paraíso, enxergar, ter uma visão beatífica do paraíso, ver Deus, e não sei mais o que, me tornar Deus. É mais ou menos a mesma história das religiões orientais, que o pessoal busca se confundir com o princípio criador do universo, anular sua personalidade, anular sua identidade. É mais ou menos a mesma mentalidade do pessoal aí que está sempre em busca pela transcendência, em busca da purificação, em busca da santidade, em busca da transcendência, não sei o que. Vou viver no monastério e ficar buscando uma visão beatífica dos santos, da nossa de Virgem Maria, de não sei o que e tal, e buscar transcender. Isso aí é a mentalidade de muitos caras que se consideram conservadores e eles ainda confundem esse tipo de busca que é pseudomística, né, nessas situações aí, com o verdadeiro conservadorismo. O verdadeiro conservadorismo é sim a busca pelo transcendente de certa forma, só que não é essa ideia pseudomística aí de ficar buscando uma transcendência impalpável, impraticável, simplesmente porque você está de saco cheio com a sua vida e você quer uma coisa diferente. Então, não, eu vou renunciar ao mundo, ao pecado, não sei o que, e vou buscar a transcendência. Esse tipo de conversa é muito comum.
Mas, na verdade, a transcendência que existe no conservadorismo é a ideia de que valores transcendentes no seu contexto histórico são os valores que são, por assim dizer, atemporais, que foram trazidos em outras épocas, foram considerados importantes em outras épocas e justificados através da filosofia tradicional, e que hoje, na maioria das vezes, entram em conflito com os valores que estão vigentes na sociedade atual. Mas esses valores aí devem ser considerados atemporais e importantes não apenas na esfera religiosa, mas na esfera intelectual, na esfera política, no sentido de serem importantes, serem fundamentais para a organização da sociedade. E, portanto, esses valores devem ser considerados transcendentes, considerando o nosso que eles não devem se restringir ao nosso contexto histórico específico, mas são valores civilizacionais. Esses valores civilizacionais, embora seja muito difícil você resumir qual que é o significado da aplicação desses valores, de forma geral, você pode dizer que esses valores civilizacionais se relacionam com a filosofia judaico-cristã, a filosofia da religião, a visão religiosa, a visão metafísica judaico-cristã, do judaísmo e do cristianismo, e a filosofia greco-romana e o direito romano. É a velha história, religião religiosidade judaico-cristã, filosofia grega e direito romano, que forma o Ocidente. Os pilares do Ocidente e tudo mais. Essa ideia aí desses pilares do Ocidente que é transcendente na medida, historicamente, socialmente transcendente, na medida que essas ideias se baseiam em valores que não são condicionados por causa do nosso meio histórico, do meio social, mas têm uma validade que pretensamente é eterna. As pessoas que defendem isso acreditam que a validade disso é eterna. Então é nesse sentido que esses valores civilizacionais são transcendentes. E isso depende do nosso contexto específico também. Por exemplo, no nosso contexto específico, você, para defender os valores judaico-cristãos, a filosofia tradicional, necessariamente você vai ter que entrar em oposição com os valores que estão em voga nas épocas recentes, nos dias de hoje. Então, nesse sentido que eles são transcendentes. Mas não tem nada a ver com busca do misticismo, busca da transcendência mística, da visão beatífica, não sei o que, não tem nada a ver com isso. Então, essa confusão aí que foi vista nesse post específico do Flávio Morgenstern é um perigo muito grande para o conservadorismo e expressa um tipo de mentalidade que é perigosa para o conservadorismo e que, infelizmente, é muito comum.